O Maxi Renda acaba de anunciar sua 8ª emissão de cotas. Provavelmente você é cotista desse fundo, afinal de contas, de cada 5 pessoas que investem em fundos imobiliários, 2 têm cotas do Maxi Renda. E ele quer captar 500 milhões de reais. Você conhece esse fundo? Entende bem aquelas operações de permuta financeira, por exemplo? E principalmente, o que o fundo quer fazer com o dinheiro? Vem comigo que hoje você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clique Invest. E hoje a gente vai falar do Maxi Renda, o MXRF11. Esse é um fundo que já chama a atenção de imediato pela sua quantidade de cotistas. Ele tem mais de 800 mil cotistas. Para ser bem exato, pelo último relatório, 843.893 cotistas. Não só ele é o maior em quantidade de cotistas, como ele é o maior isolado. Ele tem mais que o dobro do segundo colocado, que é o HGLG, que não tem nem 400 mil. Se a gente fosse juntar isso tudo num município, ele já seria um dos 30 maiores municípios do país. Ele tem uma população que, na verdade, se equilibra com capitais como João Pessoa, na Paraíba, Teresina, no Piauí, Natal, no Rio Grande do Norte. E, na verdade, ele chega a concorrer com estados, porque ele tem mais população, vamos dizer assim, que os estados de Roraima, Amapá e Acre. Sim, é muita gente. Se a gente considerar que hoje o nosso mercado tem mais ou menos ali 2 milhões e 100 mil cotistas, isso dá 40% do mercado, 2 a cada 5. É muita coisa. No tamanho do fundo, também ele é um dos maiores. Ele tem um patrimônio ali de mais ou menos 2 bilhões e 200 milhões de reais. Coloca ali ele mais ou menos entre 13º, 14º. Sempre tem uma mudançazinha de patrimônio dele e de outros fundos. Então, tá ali entre os 15 primeiros. Ele é um fundo basicamente de CRIs, mas também tem umas operações de permutas financeiras, o que é algo muito particular dele, que a gente vai ver a partir de agora. Então, se a gente pegar aqui o relatório dele, a gente vê aqui a composição. Hoje ele tem 75% do patrimônio dele em CRIs, que é o principal dele, sem dúvida nenhuma. A gente tem 5% de permutas financeiras, que não é exatamente uma operação de desenvolvimento, mas é quase. 16% em FIIs e 4% em caixa. Muita gente pode dizer, bom, então esse fundo ele é meio CRIs, meio FOF, meio fundo de fundos. Não exatamente. Porque se a gente olhar aqui o portfólio que ele tem, aqui estão os fundos imobiliários nos quais ele investe e o percentual, quanto ele tem em cada um, a gente vai ver que tem muito fundo que nem tem negociação em bolsa, fundos que são fechados, que não são abertos ao mercado, e também alguns fundos de CRI. Então, na verdade, boa parte aqui são, na verdade, operações de CRI e que ele investe, mas que estão formatadas, que estão com uma casca de um fundo imobiliário. Então, ele não é exatamente um FOF que está ali tradando, como a gente diz no jargão, ou seja, está ali comprando e vendendo. Um ou outro, sim, alguma coisinha ali, sim, é uma estratégia de caixa, uma estratégia de um ganhozinho de capital, mas ele não é 16% FOF. Tem muita coisa ali que é estratégia de CRI, só que está encapsulado dentro de um FOF. Se a gente olhar aqui os indexadores, a gente vai ver que ele tem então 54% em IPCA e 45% em CDI. Então, na verdade, ele joga ali no meio a meio. A gente vê muitos fundos imobiliários de CRIs que tentam ali se equilibrar entre metade CDI, metade inflação. Às vezes é só IPCA sem inflação, às vezes é pouca inflação, um pouco IGPM, mas isso é bastante comum. Também tem um pouquinho de pré, um pouquinho de IGPM, um pouquinho de percentual de CDI, mas é tão pequenininho que nem dá para ver essas farpinhas aqui que estão no gráfico. Na composição desses CRIs, dos setores da economia, a maior parte, né, a maior fatia é de residencial, operações com construtoras, né, operações de desenvolvimento que são financiadas via CRIs. A gente tem aqui food retail, é supermercado, tá? Só para simplificar, supermercado.
um pouquinho de shopping, área de saúde, agro e 22% em outros setores. Então ele não tem uma concentração muito grande na carteira de CRIs dele em nenhum setor muito específico. Se a gente olhar aqui, a gente tem o vencimento e a duration. O vencimento está aqui na barrinha azul clara. O que é duration? Duration seria a data de vencimento das parcelas. Porque um CRI pode ter vencimento para 2030, 2035. Então vamos fazer uma conta redonda. Tem para 2033, então 10 anos para frente. Mas não é que tudo vai vencer em 2033. A última parcela está lá em 2033. Então, falar que o vencimento é 2033 nem sempre traz muita informação, nem sempre explica muito bem qual é a história. A duration, na verdade, está mostrando o prazo médio das parcelas. Então, em teoria, se existe um vencimento uniforme das parcelas daqui, 2023 a 2033, o prazo é 10 anos, o vencimento é 10 anos porque é a data da última. Mas a duration, na verdade, é 5. Porque você tem parcela vencendo em 1 mês, parcela vencendo em 2, parcela vencendo em 3 meses, parcela vencendo em 4. Quando você tira a média, supondo que as parcelas sejam de mesmo tamanho, a duration é 5. Se aquele CRI, por exemplo, tem um cronograma que está dando uma carência, ou que tem parcelas menores agora e parcelas maiores à frente, isso empurra a duration para frente. Mesma coisa se um CRI, por algum motivo, tem um cronograma ao contrário, onde no começo tem parcelas mais altas e depois elas diminuem, isso teria uma duration mais curta. Isso é bastante raro, mas esse é o cálculo da duration. Então, aqui a gente consegue ver que ele tem o vencimento de parcelas razoavelmente harmônico aqui, razoavelmente linear, de maneira geral, certo? Se a gente voltar aqui na página 5, ele coloca as taxas que ele tem hoje. Então, do portfólio dele de CRIs, que são atrelados a CDI+, essa taxa é de mais ou menos CDI mais 2,69. A parte que é IPCA mais 7,43. Isso tudo ajuda se você vai fazer um comparativo com quanto a carteira dele é mais rentável ou menos rentável que um título do Tesouro Direto ou algum outro fundo. Então você pode comparar qual é a taxa que o Maxi Renda tem contra outro fundo que também tenha papéis high grade. Esse fundo ele trabalha com papéis high grade, ou seja, geralmente negociando com grandes empresas, operações que geralmente passam por um crivo maior, empresas mais sólidas, com mais renome, com uma estrutura de garantias tradicional, né, mais comum no mercado. Então, você pode pegar outro papel, um outro fundo que também seja high grade e fazer ali o comparativo do quanto o Maxi Renda é mais rentável ou menos rentável na sua carteira. Falar do portfólio, na verdade, nem dá para olhar individualmente, porque se a gente olhar o fundo, na verdade, hoje ele investe em mais de 70 CRIs. Sim, 70 CRIs. É algo que a gente não costuma ver no mercado, nem perto disso. Isso, inclusive, é parte do regulamento do fundo. Alguns anos atrás, esse fundo ele já tem ali mais ou menos 12 anos, né? 11, 12 anos de existência. Quem está hoje na gestão não está desde o começo, mas já está aí há 7 anos que está na gestão, né? Que é o André Mazetti. E em regulamento foi colocada essa cláusula que o fundo não vai investir mais do que 5% do seu patrimônio em nenhum CRI específico. Então ele não tem, por regulamento, não é por uma lógica, não é pela cabeça gestora, no regulamento, ele não tem essa concentração. Até tem um títulozinho aqui que está com 5,26. Aqui pode ter sido porque comprou ali 5% do patrimônio e entrou uma carência, então acumulou um pouco de juros, mas não é a lógica, até que todos estão abaixo, todos os outros estão abaixo de 5%, muitos até abaixo de 1%, então patrimônio muito
diversificado. Quando a gente... E aqui, claro, tem toda a explicação, cada CRI, o código aqui de negociação. Esse código ajuda se você, por exemplo, quiser procurar mais informações na internet ou de repente você vê um outro fundo imobiliário que tem um papel parecido, você quer saber se é o mesmo, se não é, você sempre pode comparar por esse código. E tem toda a explicação de qual é o lastro da operação, em que aquele CRI investe. Então, aqui a gente tem páginas e páginas de explicação de cada um desses CRIs, até que a gente chega na parte de permutas financeiras. Permuta financeira é uma operação de desenvolvimento em si? Sim e não. Não é uma operação de desenvolvimento como a gente costuma ver, onde um fundo imobiliário ele é sócio daquele empreendimento, daquele condomínio, daqueles prédios que estão sendo construídos, daquele complexo de galpões ou coisa parecida. No caso do Maxi Renda, ele é apenas o terrenista. O que isso quer dizer? Uma construtora encontra um terreno à venda e quer fazer um empreendimento naquele terreno. Em vez dela comprar, dela gastar o dinheiro dela para comprar aquele terreno, o Maxi Renda compra. O Maxi Renda compra o terreno e faz uma permuta com a construtora. O Maxi Renda cede o terreno para que a construtora possa fazer a obra e, de todas as vendas que forem feitas, o Maxi Renda ganha um percentual. Então, ele se afasta de riscos como, por exemplo, custo de material. Custo de material subiu. O Maxi Renda não tem nada a ver com isso. Ele quer saber o preço da venda e ele vai receber um percentual daquele preço de venda. Ah, choveu demais, choveu de menos. Processo trabalhista, sei lá, um funcionário da obra processou a obra por algum problema trabalhista. O Maxi Renda não entra nesse critério. Estratégia de venda. Teve distrato? Não teve. Estratégias de comercialização, preço de venda, etc. Tudo isso o Maxi Renda tem pouca ou nenhuma influência. A lógica dele é, por quanto está vendendo, X% é meu. Então, essa é uma permuta financeira. Permuta porque o fundo cede o terreno e, em contrapartida, ele recebe um financeiro, que é o fluxo financeiro da obra, certo? Então, aqui até no gráfico eles explicam isso. Naturalmente, um prédio que está em obra, o mutuário, né, a pessoa que está adquirindo aquele apartamento, vai pagar durante a obra um percentual ali relativamente pequeno, mais ou menos ali 20, 25, 30% do valor do imóvel. E aí, na hora do repasse, né, que é quando a obra está pronta e é emitido o habite-se, geralmente a pessoa ou vai quitar à vista ou ela vai financiar isso junto a um banco, a uma financeira. Então, paga à construtora o valor integral que está faltando. Então, você tem esse fluxo aonde, geralmente durante a fase da obra, a permuta financeira paga ao Maxi Renda muito pouco e no momento do habite-se isso acelera, porque é a hora que realmente entra o dinheiro forte na obra. Hoje o fundo ele tem um book ali, né, um portfólio de operações de permuta que dá mais ou menos uma taxa de IPCA ou INCC mais 12%. Aqui vem toda a explicação do que aconteceu no mês e tudo. E aqui você tem então as fotos e as descrições de cada uma das operações. E é um portfólio bastante diversificado. Nenhuma operação aqui ocupa sequer 1% do patrimônio do Maxi Renda. Então você não... Mesmo que alguma operação aqui dê algum problema, etc., o peso disso no portfólio é muito pequeno. Por exemplo, essa aqui, 0,76%, 0,31% do patrimônio, 0,5%. E assim vai. E cabe observar aqui que aqui no final, o fundo ele ainda coloca de forma aberta e clara
Outras operações que deram problemas no passado, que são essas operações aqui em Goiânia, e essas operações que eram, esses prédios, na verdade, eles eram garantias de CRIs que inadimpliram. Isso foi em épocas passadas, antes da gestão atual, mas é aquele negócio, gente. Operação de crédito vai dar problema. Vai dar problema. Pode ser um problema mais grave, pode ser um problema menos grave, mas é impossível alguém imaginar que vai ter centenas de operações de dezenas, centenas de operações de crédito que nenhuma vai dar algum problema, alguma renegociação. A questão é o impacto que isso tem do quanto é a concentração daquela operação. Nesse caso do Max Renda, inclusive, eles botam no relatório. Todas as operações estressadas, como se chama no mercado, não dão 1% do patrimônio do fundo, graças à diversificação, ao tamanho dele. Esses prédios que, na verdade, eram que entraram como execução de garantias de CRIs, na verdade, era de um outro fundo imobiliário que o Maxi Renda incorporou há quase 10 anos atrás. Mas tá lá, claro, transparente, para quem quiser ver. Sobre a distribuição de dividendos, a gente também pode pegar aqui no relatório. O fundo vem distribuindo nos últimos 4 meses 12 centavos por cota, aqui nessa linha, nesse número azul. As últimas 4 distribuições foram de R$1,20 perdão, 12 centavos por cota. Que é, digamos assim, recorde. O fundo ele nunca teve um período onde ele pagou 12 centavos de uma forma razoavelmente estável como ele está pagando agora. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, tirando esses pagamentos de 12 que estão aqui nos últimos 12 meses, só teve uma única distribuição de 13 lá atrás. O fundo passou muito tempo pagando 8, 10, 8, 10, 9, 11, 8, 10, 9, 11. E agora subiu um pouquinho esse patamar e está pagando 12 centavos por cota. Se a gente pegar, inclusive, os últimos 12 meses, ele pagou R$1,30, que dá um dividend yield ali de mais ou menos 12%, 12, alguma coisinha. É o dividend yield em 12 meses desse fundo, considerando o preço de hoje, né? O preço desse fim de semana que esse vídeo está indo ao ar. E se a gente pegar janeiro a maio, pegar a performance agora esse ano, ele distribuiu 59 centavos por cota, o que é 18% mais do que o que distribuiu no mesmo período do ano passado. Então, olhando por duas fotos diferentes, o fundo melhorou a sua distribuição de dividendos. Sobre a oferta. Bom, a ideia é captar os 500 milhões, né, meio bilhão de reais, e ele pode ter um lote adicional de até 25%, dependendo da demanda. Então, na verdade, ele pode chegar a 625 milhões de reais. E o que ele quer comprar com isso? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Está aqui no prospecto. Se a gente colocar aqui o prospecto, a gente vai ver que ele tem, então, esses CRIs, são 6 CRIs que ele tem em portfólio ali, né, ali em negociação no pipeline. Diferentes prazos, diferentes taxas, até diferentes estratégias, né? 2 são de incorporação vertical, mas um é de loteamento, um é operação comercial, um é um BTS e outro é hotel. Então, é bem diversificado de estratégias e 3 operações de permuta, 2 que são incorporações e um que é um loteamento. Se a gente olhar a rentabilidade prevista para essas operações, estão acima da média do fundo, então a tendência é eles puxarem a rentabilidade do fundo para cima. Inclusive está aqui na própria previsão que a gestora fez, que seria o cenário base, né? O fundo pagaria ali entre 11 e 12 centavos nos próximos 12 meses. Somando aqui 12 meses daria R$1,30. Então, também tudo acontecendo dentro do previsto, dali R$1,35 para ser bem exato. Então, o dividend yield ainda tende a subir. A distribuição tende a subir. Talvez chame a atenção o fato de que somando aqui dá mais
do que os 500 milhões, na verdade dá até um pouco a mais do que os 625 milhões. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, alguma operação dessa pode cair. O que eu quero dizer com cair? A negociação está bastante avançada, ela está toda redonda, etc. E de repente, em algum momento, ou o Maxi Renda vai repensar e vai desistir, ou o outro lado vai desistir, etc. Então, é normal que às vezes alguma operação acabe caindo. E também, o próprio fundo ele já tem um caixa e todo mês vai entrando a amortização dos CRIs, né? Os CRIs vão pagando parcela. O que é juros, o que é lucro é distribuído, mas o que é capital volta para o caixa. Então, um fundo de CRI, ele sempre precisa ter uma estratégia de reciclagem. O dinheiro está sempre voltando e ele tem que reaplicar. É meio como bicicleta, se parar, cai. Diferente do fundo tijolo. Pegou o dinheiro, comprou o prédio, alugou, está recebendo aluguel e tudo que entra de aluguel é distribuído. CRI não. CRI ele está sempre recebendo caixa e tem sempre que alocar. O valor da oferta. Se a gente olhar aqui a documentação oficial, o preço da emissão R$ 10,06, com a taxa de distribuição de 30 centavos, R$ 10,36. A taxa um pouquinho alta ali, perto de 3%. Um pouquinho sim, um pouquinho não. Primeiro que essa é uma emissão para público geral. Naturalmente, uma emissão de público geral já tem um custo mais alto. E além disso, é um fundo com muitos cotistas. Então, por exemplo, os assessores autônomos que ganham comissão, os bancos de investimento, as corretoras de maneira geral, etc., acabam tendo um trabalho extra de comunicar e chamar a atenção do mercado e dos cotistas para essa oferta. Então, talvez seja um pouco mais alta do que às vezes alguma pessoa ou outra pode achar, mas é importante considerar que uma coisa é um fundo com 100 mil cotistas, outra é um fundo com 800 mil cotistas. Tudo dá mais trabalho. Então, naturalmente, há um custo maior. Mesmo assim, a oferta ainda fica ali. O preço da emissão mesmo é o VP, então não tem diluição de valor patrimonial, esse tipo de risco não há. E mesmo com a taxa, o preço ainda ficou abaixo do valor de mercado. Hoje o fundo está cotado a 10,78, né? R$ 10,78. O preço total de subscrição, 10,36. Então, também não corre risco, mesmo que a cota do fundo caia um pouquinho, tenha uma flutuação, o preço da oferta ainda está interessante em comparação ao preço de mercado. Direito de preferência. Sim, existe direito de preferência de 22%. Vamos arredondar aqui esse número? 22%. E aqui um ponto para se atentar. A data de corte... aqui, a data de corte é 27/6. Então, se você estiver vendo esse vídeo no fim de semana que ele sair ou imediatamente depois, você ainda tem a possibilidade de comprar cotas para aumentar o seu direito de preferência, porque só na noite de 27, também as cotas que você comprar no dia 27 vão entrar na conta. E aí, quantos direitos de preferência você vai ter? Você vai pegar a quantidade de cotas que você tem no dia 27/6 e multiplicar por esse percentual de 22%, praticamente, sendo, lembre-se, esse número sempre arredondado para baixo. Então, se você tem exatamente 100 cotas, na verdade você não vai ter 22 direitos de preferência, você vai ter 21, porque é sempre arredondado para baixo. Cronogramas. Data do exercício de preferência, né, do direito de preferência, do dia 29 de junho a 11/7. Então, nesse período, você vai ali acionar a sua corretora pelo aplicativo, pelo site, pelo e-mail, pelo telefone, como seja no caso da sua corretora, e você vai, se quiser, exercer os seus direitos de preferência. Ah, Nod, mas eu não quero exercer meus direitos de preferência, eu não estou com dinheiro, ou eu acho que o preço não está certo, ou o valor que eu já tenho alocado no Maxi Renda já é suficiente, eu não quero flipar, eu não quero fazer nada, eu não quero exercer meus direitos. Ponto. Decidi que não quero. Então venda.
Sim, porque os direitos de preferência dessa oferta podem ser negociados em bolsa. Então, mesmo que você como cotista, por qualquer motivo, não queira exercer, você mesmo assim ainda pode ganhar dinheiro, porque você pode simplesmente vender em bolsa. Ele pode ser negociado desde o próprio dia 29 até dia 7 de julho, 4 dias antes do término do prazo, até para que quem compre, ou também se você quiser comprar direito de preferência, você também pode comprar até o dia 7 e exercer até o dia 11. Negociação em bolsa pelo home broker, como se nada tivesse acontecido. Essa oferta não tem direito de sobras nem montante adicional, mas isso é compreensível porque, afinal, é uma oferta para público geral. Então, se você é cotista, você pode exercer seu direito de preferência todo e depois você pode participar normalmente da oferta. A oferta, então, vai do dia 13 ao dia 24 de julho e a liquidação no dia 28 de julho. Lembrando que o direito de preferência sempre será atendido integralmente, não há rateio no direito de preferência. Na parte da oferta pública pode sim ter rateio. Então, pessoal, acho que é isso. Vou deixar no final do vídeo uma entrevista com o André Mazetti, que é o gestor do fundo, entrevista que eu fiz há menos de um ano atrás, onde ele explica melhor toda a operação, todo o racional do fundo. Vou deixar o link aqui na descrição. E eu quero saber de você. Você é cotista do fundo? Não é? Vai participar? Vai exercer seus direitos? Vai vender seus direitos? Coloca aqui embaixo também se tiver alguma dúvida. Só comentar aqui que eu tento esclarecer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de dar o seu joinha, que ajuda muito o canal aqui. E se você conhece outras pessoas que podem também se interessar por esse conteúdo, não esqueça de compartilhar com ela. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui do lado a entrevista com o André, que é sempre melhor ouvir o próprio gestor explicando qual é a lógica do fundo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!